Olá, meninas. Eu estou aqui mais uma vez com vocês. Vamos fazer esta tulipa. Vamos estar usando o verde musgo e o verde pinheiro para estar fazendo as folhagens. Prestem bem atenção aonde é colocada a parte mais escura, onde é a sombra, como eu falei para vocês. A gente começa por tudo aquilo que está por baixo. Então, eu estou preenchendo tudo de verde pinheiro e vou sombreando. É bem fácil. Então, essas folhas de tulipa, elas são em sentido vertical. Então, você vai fazer toda no mesmo sentido. A pintura vai ser toda no mesmo sentido. Vocês não vão precisar estar dividindo, fazendo aqueles riscos em diagonal. Vai ser todo em um sentido do começo do pé para a ponta. Então, vocês podem estar vendo que eu estou preenchendo uma que está por cima. Então, lógico que ela vai ficar um pouquinho mais clara. Aí eu já tô colocando verde musgo. E aí você vai passando o pincel e esfregando bem até uma tinta entrar na outra, ficando uniforme no entre elas, sem aquelas marcações e sem definir, né? Não vai ficar definido onde tá uma ou a outra, porque ela vai estar bem esfumaçadinha e não vai ter linhas entre elas. Onde vocês vão ver marcas de linhas vai ser aonde uma termina e a outra começa, lógico, porque não vai estar integrada a outra. Vocês vão ver que ela vai estar por cima. No caso, essa que eu fiz primeiro não deveria ter sido o primeiro, mas como eu queria definir bem ela e eu sou muito apressada, eu comecei por ela. Então, mas se vocês preferirem e acharem melhor, que eu acho que é o caso, começar por baixo, porque a gente está por baixo, tá? Olha, essa folha, ela tá por baixo da tulipa. Então, a parte onde tá por baixo vai ficar mais escura, onde eu tô colocando o pinheiro. Essa já é uma outra folha que ela se encontra por baixo, tá? E nesse espaço que eu vou deixar entre ela, eu vou estar colocando verde musgo. Olha só, o verde musgo entrando. Então, esfumaçar bem para não ficar nenhuma marcação, nada dividindo. Tem que ficar bem mescladinha. Essa já é uma outra folha que está por baixo, embaixo do caule da tulipa. Sempre o que está por baixo é mais escuro. Eu tô colocando um pouco mais de verde pinheiro aí nessa ponta. Coloquei um pouquinho de verde musgo lá no meio. E agora eu tô colocando verde pinheiro para completar, porque essa parte vai estar por baixo dessa outra folha que foi pintada primeiro. Então é isso que eu falei para vocês, não pode pintar quem tá por cima primeiro, porque vai ter alguns probleminha. Mas como eu sei onde ela tá, eu vou estar definindo melhor depois com branco.
Olha essa pontinha aqui, tá bem por baixo. Bom, coloca o verde pinheiro e vai puxando para a ponta. Aí ela tem uma dobrinha aí no final, vocês podem ver que eu tô contornando, né? E depois por baixo da dobrinha, na parte de baixo, colocando também o verde pinheiro. Bem pouquinho, não precisa ser muita tinta, tá, gente? Na verdade, como tá na parte de baixo lá e tá mais afastadinho, eu coloquei tudo verde pinheiro e depois eu vou estar vindo clareando, reforçando algumas partes que precisam ser definidas melhor aqui. E aí entre o caule dela, né? Tô colocando verde pinheiro porque também é o segmento de uma folha lá embaixo. Gente, é bastante rápido essa pintura. Ela parece cheia de detalhe, mas é bem mais fácil você pintar uma tulipa do que a rosa, que são várias pétalas, né? Agora eu venho colocando verde musgo onde eu deixei sobrando um pedaço, que é para clarear mais essa parte aí da folha que tá por baixo de uma folha, mas por cima do caule da tulipa. Então, tudo que estiver por cima, a gente põe um pouquinho de luminosidade, claridade. Olha só. Agora, isso aí é uma outra parte da folha que tá por baixo. Essa folha, ela tá retorcida, então você não vai ver a parte do caule da tulipa. Ela tá retorcida e cobrindo, na verdade, a metade do caule, né? Então, vai ficar tudo escuro no meio, mas a parte onde deva colocar o verde musgo, que é a nossa parte, nossa tinta mais clara, a gente vai estar colocando para poder dar uma definição e dividindo elas. Agora eu vou colocar um pouco de branco, aonde eu quero com luz, que na verdade não é claridade, é luz mesmo, tá? Não é que eu queira mais claro, é que eu quero ter luz mesmo, que fique como se fosse um brilho na folha. E também para dividir, né? Porque a gente precisa estar dividindo, colocando uma por cima da outra, porque só o verde musgo ele não vai dar tanto esse efeito. Olha, vocês perceberam que já ficou, deu aquela levantada, né? Nessa parte onde está curvada a pétala. A pétala não, a folha da tulipa.
Agora eu vou estar usando verde oliva nos caules da tulipa para diferenciar um pouco o verde, porque eu quero um pouco diferente. E não só porque eu quero, é porque realmente a gente vê que tem um tom diferente nos caules das plantas, diferenciado da folha. E um pouquinho de branco para estar realçando onde ela tá por cima. Dá uma luz, mas não deixe assim muito branco. Tente integrar um pouco mais no verde oliva para ela ficar assim um verde mais claro. Olha só como fica totalmente escuro se você não colocar um pouquinho do branco. Aí quando se coloca o branco é que ele vai aparecer mais. Então, se tá por cima, leva a luz. Olha só a diferença. Agora a gente vai aqui para as pontinhas das folhas. E como sempre, as formiguinhas passeando no meio das minhas pinturas, né? Tô colocando verde pinheiro, como todas as outras foram feitas, na parte de baixo, escurecendo bem a parte onde está por baixo da tulipa. Quase toda ela vai ficar verde pinheiro. Depois eu venho com o verde musgo, botando aonde eu tinha deixado sem tinta e esfrego até entrar uma tinta na outra. Olha só. Essas partes que estão por baixo, essa, essa folha ela tá dobrada ao meio, então eu vou estar colocando bastante verde pinheiro no meio para a ponta de dentro. E na parte de baixo também, porque está por baixo da tulipa. Esses espacinhos que vão ficando eu vou estar preenchendo depois com o verde musgo. Dessa já coloquei o verde musgo para separar mais uma da outra. A parte de cima eu coloquei a tinta virada para fora para poder dar uma divisão, não esfumaçando na parte de cima. A parte de baixo foi esfumaçada para poder entranhar o verde pinheiro, o pinheiro no verde musgo. Aí eu tô colocando também o verde musgo nesse espaço que eu deixei, integrando uma tinta na outra, reforçando também as partes de pinheiro. Agora eu vou estar colocando o branco e espalhando bem para não ficar aquelas partes tão marcadas, mas que tenha claridade. Olha só, essa parte aí eu vou deixar um pouquinho mais clara.
Vou estar fazendo uma dobrinha, reforçando luz. Aí eu vou colocar outra dobrinha, essa dobrinha não existia, mas eu resolvi colocar. Essa daí eu dei só um pouquinho de retorcida nela, na pontinha ficar um pouco dobradinha. Agora ajeitando a pontinha dela, escurecendo bem, para mostrar que tá por trás. E colocando mais um pouquinho de luz. Agora a gente já vai começar a fazer a tulipa. Eu tô colocando pitaia nas sombras. Essa tulipa é uma média, ela não tá totalmente aberta, não chegou na maturidade ainda, ela tá na adolescência. Mas aí a gente vai estar colocando pitaia e sombreando bem. Cada uma vai ser de uma forma. Essa eu vou estar colocando branco, deixei o espaço do branco e vou integrando uma tinta na outra. Deixar a parte de baixo um pouquinho mais com pitaia. Embaixo da pétala mesmo é bem vivo o pitaia. Vocês estão vendo que tá bem puro. Desmancho só mais um pouquinho. Coloco mais pitaia, um pouquinho de clareante para não ficar muito carregado. Agora eu venho colocando mais um pouco de clareante e espalhando pro restante da pétala. Agora eu tô colocando o branco e integrando uma tinta na outra. E assim, esse contorno dela não é certinho. Tem essas ondulações, tá? A gente vai integrando uma tinta na outra. Aonde for necessário, a gente vai estar consertando. Se estiver faltando pitaia, coloca-se pitaia e vai integrando uma tinta na outra. Também não pode ficar muito marcado branco, como assim também não pode ficar muito marcado pitaia, tá? Nesse tipo que eu tô fazendo agora. Olha só. Tô colocando e espalhando mais um pouco de pitaia. Puxo mais um pouco branco e depois desmancho ele. Aí no meio eu tô colocando um pouco de branco para dar mais um volume no meio. Porque se vocês podem observar que ela é bem redondinha. As outras pétalas estão bem curvadinhas porque elas são bem cheinhas. Elas não essa tulipa ela não tá totalmente aberta. No caso, ela não chegou na maturidade, né? Tá quase lá. Colocando mais um pouquinho de pitaia branco para estar definindo mais um pouquinho a separação das pétalas lá na ponta, lá em cima e embaixo. Agora eu vou estar usando o rosa pink e o pitaia. Só que nessa menorzinha, que ela ainda tá criancinha,
eu vou estar usando somente o pitaia e o branco, só que de forma diferente da primeira. Eu vou marcar bem onde ela está dividida as pétalas e onde ela está por baixo. Fechei a boquinha, escureci bem com o pitaia lá, porque ela tá mais fechadinha. Por isso que eu digo para vocês que elas vão ficar diferentes e sendo trabalhada com a mesma tinta. Um pouco de branco já para definir lá em cima. Embaixo eu vou fazer um pouco de luz, vou deixar ela um pouquinho mais clara, como se ela fosse mais clara aí nessa parte. E colocar o pitaia para estar integrando um pouquinho mais. Agora eu vou contornar com pitaia. E as formiguinhas não me deixam, gente. Agora eu vou colocar o pitaia de forma que fique curvada. Eu vou fazendo dessa forma com o pincel. E vocês vão ver o efeito. Eu preenchi quase toda. Agora na pontinha só eu vou estar colocando o branco e integrando um pouco mais no pitaia. Olha os movimentos do pincel, gente. De forma que fique curvada em sentido de cima para baixo, em direção ao começo e o final da pétala, só que arredondando no meio. Aí dá aquele movimento na pétala. Se vocês compararem a primeira que eu fiz com a segunda, vocês vão ver a diferença. Assim como vai ter diferença também na outra que está na maturidade, né? Porque diga-se que ela já está uma tulipa adulta. Então, a gente vai estar contornando também as partes de baixo das pétalas, onde está levando a sombra, é onde está por baixo, lógico. Pitaia. Aí, mesma coisa, sentido meio arredondado. Olha. Preencher toda a pétala, bem dizer, né? Vou deixar alguns espaços. E vou colocar. E coloquei um pouquinho de clareante aí só para ela dissolver na hora de eu colocar outra tinta para misturar. Agora eu vou usar o rosa, pink, nessas partezinhas onde não tem. E vou estar integrando uma tinta na outra. Essa parte onde não tem tinta, tá, gente? E no contorno eu vou estar tentando dar umas nuances de cores nessa maior. Ela já está madura, chegou na maioridade. Olha só. Ficou um outro tom de flor, né? Um outro tom de tulipa. Agora eu venho com um pouquinho do branco, dando alguns toques, para ficar mais claro um pouco. Nessa parte aí onde eu quero ela curvadinha, eu vou estar colocando mais um pouco de pitaia, tá? Eu quero mais escura, onde tá, pra ficar um pouquinho assim, mais baixo, entendeu? E vou colocando o branco e fazendo aquele movimento que eu já falei pra vocês, sentido arredondado, de baixo pra cima e de cima pra baixo. Olha só. Vendo como ela ficou com o movimento, as pétalas.
Agora eu tô colocando pitaia lá por trás, porque eu quero escuro aquela parte lá de trás, pra poder dar o contorno. E eu venho com um pouquinho do rosa, preenchendo o restante e integrando uma tinta a outra. Tô escurecendo um pouquinho mais a parte de baixo, aliás, a parte de dentro, e contornando com o branco. E o movimento do pincel é sempre o mesmo, tá, gente? Não coloque ele de um lado para o outro, é sempre de baixo para cima e de cima para baixo. Olha só o resultado final da nossa gravação, gente. Eu amei, espero que vocês gostem também.